Essa garota precisa usar óculos escuros toda vez que sai de casa, até mesmo quando toma banho. Haram nunca os tira, porque acredita que seus olhos trazem má sorte. Hoje, Haram está se preparando para viajar para o exterior. Quando o avião está fechando as portas e se preparando para decolar, Haram está tão sonolenta que acaba dormindo e deixa seus óculos caírem no chão. Uma garotinha vê isso e os pega. Haram sente que algo está errado e abre os olhos, mas seus óculos desapareceram. Nesse momento, a garotinha sentada ao lado de Haram está usando seus óculos e parece bastante interessada. Haram fica nervosa e pede que a menina devolva, mas ela balança a cabeça e se recusa. Então, algo assustador acontece. O rosto de Haram muda de cor, não porque está com raiva da menina, mas porque vê um demônio sentado ao lado dela. Haram se levanta em pânico e fica horrorizada ao descobrir que cada passageiro do avião tem um demônio sentado ao seu lado. Ao ver essa cena, Haram imediatamente entende o que vai acontecer. Desesperada, começa a bater na porta do avião e exige descer. Todos acham que ela enlouqueceu. Avisam que se continuar assim, será levada à delegacia. Mas Haram prefere isso do que continuar ali. O avião é forçado a parar por causa do tumulto causado por Haram. Quando está sendo levada embora, ela continua insistindo para que todos saiam do avião rapidamente. Ao ver Haram sendo retirada, a garotinha entrega os óculos dela a outra pessoa, que devolve para Haram. Ninguém sabia que Haram era diferente desde criança. Ela podia ver fantasmas ao seu redor. Quando tinha 3 anos, seu pai colocou um par de óculos escuros nela e disse que aqueles óculos a ajudariam a não ver mais os espíritos. Desde então, seu armário ficou cheio de óculos escuros usados ao longo dos anos. Mas quando a garotinha pegou acidentalmente os óculos de Haram, ela voltou a ver fantasmas e demônios por todo o avião. Mesmo depois de toda a confusão, o avião decolou como planejado. Haram tinha certeza de que os passageiros e a tripulação daquele voo jamais voltariam. Pouco tempo depois, as notícias realmente confirmaram a queda do avião. Haram foi presa como suspeita, mas disse que não havia feito nada. A polícia queria saber por que ela chorava e insistia tanto em sair do avião. Haram respondeu que havia visto fantasmas, as almas dos mortos. Era a primeira vez que via tantos espíritos de uma só vez. Ao ouvir isso, o policial Mang se lembrou da última vez em que a encontrou por acaso em uma loja de chá. Naquela ocasião, ele havia ficado curioso sobre o fato de Haram trabalhar usando óculos escuros. O gerente achou que isso prejudicava a imagem da loja e mandou que ela os tirasse. Surpreendentemente, havia outro par de óculos por baixo. Mesmo assim, o gerente insistiu e tirou também. Haram então cobriu os olhos com as mãos e perguntou o que o cliente queria comprar. Mas Meng, curioso, tentou ver seus olhos. Haram ficou furiosa e disse para ele parar de olhar, ou ela o esfaquearia no olho com um garfo. Quando ela olhou de relance, viu uma sombra escura atrás de um homem. Apesar do medo, não conseguiu evitar olhar de novo. O homem era seu ex-namorado. O chá dele ficou pronto, mas Haram segurou sua mão e pediu que esperasse mais 3 minutos antes de sair. O homem, irritado com o comportamento dela, olhou para a nova namorada que esperava no carro e acusou Haram de tentar seduzi-lo. Haram não explicou nada, apenas insistiu que ele esperasse um pouco mais, mas ele perdeu a paciência e saiu da loja. Logo ao sair, foi atingido por um carro em alta velocidade e arremessado para longe. Todos correram para ver a cena horrível, mas Mang percebeu que Haram não demonstrava surpresa, como se já soubesse o que ia acontecer. Naquele momento, ele achou apenas que ela era uma garota estranha, mas agora entendia o motivo do comportamento dela. Naquele momento, um grupo de pessoas estava discutindo na delegacia. Uma mulher esbarrou acidentalmente em Haram, e como Haram não estava usando os óculos, acabou vendo fantasmas. O policial Mang, do lado de fora, observava todas as suas ações. Haram murmurou: espíritos malignos, essa mulher vai morrer em breve. O rapaz ao lado também viu Haram murmurar. Haram havia acabado de sair da delegacia quando se virou e xingou os policiais de inúteis. De repente, uma buzina soou atrás dela. Era o policial Mang, que se ofereceu para levá-la para casa. Inesperadamente, Haram aceitou prontamente. Mang pensou que estava apenas brincando, mas Haram parecia já ter se preparado e apenas esperava que ele a levasse. Assim, Mang ligou o carro em silêncio, sem imaginar que aquela curta viagem mudaria completamente sua vida. Quando atravessavam uma ponte, Haram baixou seus óculos escuros. Como esperado, viu uma sombra atrás dela. Um jovem chamado Song estava prestes a pular da ponte e tirar a própria vida. Haram colocou os óculos novamente e disse a si mesma que aquilo não tinha nada a ver com ela. As pessoas tentavam convencer o rapaz a desistir, mas Meg tranquilizou dizendo que ele não pularia. Ele ia lá várias vezes por mês, provavelmente só queria chamar atenção, mas Haram afirmou calmamente: desta vez, ele vai morrer. Meg ficou confuso com o comentário. Achou que era apenas mais um delírio de Haram, ainda mais porque no dia anterior, a mãe dela tinha ido à delegacia furiosa, acusando a filha de estar doente de novo.
Meng levou Haram até em casa, mas ela virou a cabeça e o encarou fixamente, deixando-o sem entender nada. Na verdade, ela só estava olhando para o número de telefone no carro. Sem dizer nada, virou-se e subiu as escadas. Enquanto Meng voltava para casa, recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Ao abrir, leu: policial idiota. Só uma pessoa teria coragem de xingá-lo assim. Haram. Achando que ela ainda estava brava, ele ignorou. De repente, Meng viu Suong levantar o braço e se jogar para trás. Antes que alguém pudesse reagir, ele já havia caído no rio. Meng ficou desesperado. Não acreditava que o rapaz realmente faria aquilo, sabendo que a queda seria fatal. Pouco depois, o corpo foi encontrado. Dessa vez, ele realmente havia morrido. A mãe chorava desesperadamente, lamentando que o filho morresse antes mesmo de se casar. Meng então lembrou de Haram. Ela realmente era diferente. Até tomava banho de óculos escuros. Seu comportamento era incomum, mas ela já estava acostumada a ser olhada com estranheza. Naquela noite, Meng, bêbado, foi procurá-la. Disse que Suong havia morrido. Haram respondeu friamente: eu avisei. Meng se arrependeu profundamente. Se tivesse acreditado nela, poderia ter salvado o rapaz. Haram então sugeriu que ele fosse para casa, mas Meng bloqueou a porta dela e disse: você é um anjo enviado por Deus, e tirou os óculos dela. Meng propôs que trabalhassem juntos para salvar pessoas que estivessem prestes a morrer. Para surpresa dele, Haram aceitou. No dia seguinte, ela tirou os óculos, como se tivesse tomado uma grande decisão, e cortou a franja que cobria seus olhos há tantos anos. Mas ela não sabia que havia confiado na pessoa errada. Era a primeira vez que Haram saía sem óculos. Olhou ao redor, não viu nenhuma sombra escura, e sentiu-se tranquila para continuar. Mas alguns passos depois, viu uma sombra escura atrás de uma mãe e sua filha. Curiosa sobre a causa da morte daquela sombra, tocou nela, e soube que a mulher havia morrido de doença. Haram se acalmou, aceitando que vida e morte faziam parte da natureza humana. Mas ao sair, viu um homem que mudaria o destino de todos. Ela pegou um maço de dinheiro e começou a contar. O homem sentado à sua frente não entendia o que ela planejava fazer. Então Haram disse que o dinheiro seria dele se ficasse com ela durante toda a manhã. O homem achou que ela era louca, e a expulsou aos gritos, jogando o dinheiro em seu rosto e dizendo que não seria enganado tão facilmente. Haram pensou em silêncio que sua bondade não foi valorizada, e decidiu não se importar mais com ele. Mas ao passar por ele, ela viu uma sombra escura atrás do homem, um sinal de que ele morreria em breve. Para descobrir o motivo da morte, Haram tocou a sombra, e viu que o homem morreria em um acidente terrível. Então, lembrou-se do que Meng havia dito na noite anterior sobre cooperarem para salvar pessoas à beira da morte. Mas o próprio Meng também estava em apuros. Discutia com a namorada, Song Young, depois de mostrar-lhe uma foto que a deixou nervosa. Meng perguntou se ela havia se aproximado dele de propósito. Ela não respondeu, e ele disse que mesmo em silêncio, continuaria investigando, sem imaginar que estava prestes a morrer. No dia seguinte, quando foi trabalhar, Meng recebeu uma ligação de Haram. Ela disse que concordava com a ideia de salvar pessoas e que naquele momento havia alguém prestes a morrer. Pediu que ele fosse rápido, mas antes que pudesse passar o endereço, Meng a interrompeu, dizendo que estava ocupado e que salvar pessoas era só conversa de bêbado. Haram ficou furiosa com a resposta. Agora, só podia contar consigo mesma. Antes de sair, lembrou-se da morte do homem e decidiu provocá-lo de propósito. E como esperado, o homem ficou furioso e quis bater nela, e ela se aproximou, deixando que ele a atingisse. O homem ficou confuso e fugiu, achando que tinha encontrado uma louca. Haram tentou segurá-lo, mas ele a empurrou. Então ela arriscou a própria vida e bateu a cabeça no pé da mesa. Ao ver o sangue escorrendo de sua testa, o homem ficou desesperado, pegou suas coisas e saiu correndo. Meng apareceu correndo, tropeçou e caiu junto com ela. Antes que ele pudesse se levantar, Haram o pisou e o apressou. Pegue aquele homem. O homem acabou sendo preso injustamente. Meng perguntou: agora você pode ir embora? Mas Haram respondeu: ainda não acabou. Por meio da sombra escura, ela descobriu que o homem estava sendo controlado por alguém mau. O assassino ameaçava. Se o homem não ligasse para a família que ele queria, iria matá-lo. Haram conseguiu ver quem o assassino procurava. Antes que o homem fosse encontrado, o atirador o matou. Haram se lembrou de que o assassino usava um relógio e um uniforme militar. Isso significava que mesmo que aquele homem escapasse, alguém acabaria tomando o lugar dele. Meng, mesmo ocupado, sabia que esse caso era mais importante. Seguindo as lembranças de Haram, eles foram até o local e encontraram a pessoa que o assassino estava procurando, uma garota. Ela contou que o atirador era seu namorado. Meng confirmou que, naquela manhã, um soldado havia desertado. Para tentar mudar o destino, eles disseram à garota para se encontrar com o namorado de forma controlada. Mas Meng não sabia que, a partir desse momento, seu próprio destino também seria alterado. No restaurante, um homem com roupas estranhas entrou e sentou-se em frente à garota. Meng percebeu que o alvo havia aparecido, tomou um gole de chá e sinalizou para começar a operação. Quando o homem segurou
segurou a namorada, pedindo que ela não terminasse com ele, Mang se aproximou fingindo perguntar as horas. O homem levantou o braço para olhar o relógio e Mang segurou o pulso dele. O verdadeiro objetivo era fazer com que Haran confirmasse a identidade do alvo. Mang estava nervoso. Estava em serviço há menos de um mês e precisou praticar o movimento algumas vezes antes de finalmente algemar o suspeito. O homem ficou chocado, pois ninguém sabia que ele estava fugindo do campo militar. Só então percebeu que a própria namorada o havia denunciado. Ele foi preso por deserção. Pela primeira vez, Haram sentiu felicidade em usar seu dom para salvar alguém. O homem que deveria morrer tragicamente agora estava vivo, apenas detido na delegacia. De repente, o telefone tocou e ele pediu aos policiais para atender. Esse incidente, porém, mudou completamente o destino de Mang. Pouco tempo depois, Haram foi à delegacia procurar Mang, mas não o encontrou. Enquanto esperava, viu uma foto em que Mang usava um colar, o mesmo que ela havia dado ao vizinho quando era criança. Agora entendia por que achava o rosto dele familiar. Seu vizinho de infância havia se tornado policial. Ela se culpou por só ter percebido isso agora. Mais tarde, o desertor foi libertado. Haram achou estranho. Em sua lembrança, o atirador usava o relógio no pulso direito, mas o homem o usava na esquerda. Ela perguntou à polícia onde estava a arma dele, mas ele disse que não tinha nenhuma. Ouvindo isso, Haram murmurou: "Será que eu me enganei?" Nesse momento, todos começaram a gritar. A TV noticiava um desertor armado fazendo refém. Exatamente a cena que Haram havia previsto. Mas o refém era Mang. Disseram que ele havia saído para buscar a mãe, pois recebeu uma ligação do asilo pedindo que fosse buscá-la no segundo andar de um shopping. Lembrando que Haram disse que o homem morreria por ser feito refém, Mang percebeu que o destino tinha mudado. Agora era ele o substituto. Haram balançou a cabeça, já sabendo o resultado. De fato, o atirador matou 2 pessoas com um único tiro. Haram caiu no chão em desespero, culpando-se. Se não fosse por ela, Mang não teria morrido. Ela correu para casa, repetindo: "Foi minha culpa! Foi minha culpa!" Desesperada, começou a desamarrar os cadarços, decidida a tirar a própria vida. Enquanto isso, Mang ainda estava no hospital. Sua namorada, Son Young, que era médica, recebeu a ligação e correu até lá. Ao ver o namorado deitado, sem reação, ficou paralisada de medo. Logo se recompôs e começou os primeiros socorros, mas o coração de Mang já havia parado. Olhando o monitor do eletrocardiograma, Son Young caiu no chão chorando. Sabia que, dessa vez, ele não sobreviveria. Ao mesmo tempo, Haram também havia decidido morrer. Ela empurrou a cadeira e ficou suspensa no ar. Enquanto se enforcava, ouviu alguém dizer que Mang ainda estava vivo, mas ela estava prestes a segui-lo para o outro lado. Haram já não queria morrer, mas não sabia o que fazer. O problema era, Mang não havia morrido no local? O médico tinha confirmado a hora da morte e o corpo já havia sido levado para o necrotério. Mas a chegada de um médico misterioso mudou tudo. Esse médico encontrou o corpo de Mang e pegou uma faca para remover a bala da cabeça. No instante em que começou o procedimento, Mang acordou e sentou-se de repente, assustando o médico, que fugiu correndo. Enquanto isso, a mãe de Mang ainda chorava, incapaz de aceitar a morte do filho. De repente, o médico saiu gritando: "Ele está vivo!" Disse que acabava de ver Mang no corredor. A mãe correu, mas não o encontrou. Então revisaram as câmeras, e lá estava ele, vivo e andando normalmente. Todos ficaram em choque. Enquanto isso, Haram ainda estava pendurada, com o telefone tocando sem parar. E quem ligava para ela era o jovem que estava na frente da casa dela. Mas, por mais que chamasse, não havia resposta lá dentro. Achando que a casa estava vazia, ele se preparou para ir embora quando o cachorro começou a latir. Percebendo que algo estava errado, o jovem correu para dentro e, por sorte, salvou Haram a tempo. Ela estava quase sufocando. O cachorro lambeu-a até que ela acordou. Só então Haram percebeu que havia outra pessoa em sua casa. Ela agarrou a camisa do rapaz e perguntou se ele havia invadido a casa para roubar. O jovem explicou rapidamente que havia acabado de salvá-la. Só então Haram voltou a si por completo. O rapaz se apresentou. Era Mansu. Disse que a encontrou quando ela foi presa na delegacia. Como ela disse que via fantasmas, ele anotou o número e o endereço dela e foi procurá-la. Ele queria que ela verificasse se havia alguma sombra escura nele e no cachorro. Haram só perguntou se Mansu tinha carro. Naquele momento, ela só queria saber notícias do Mang. Por coincidência, ela viu Mang na beira da estrada, então mandou Mansu parar. Quando ia sair do carro, Mansu a segurou e perguntou se ela via alguma sombra neles. Haram respondeu que, por enquanto, estava tudo bem. Ela só se importava com Mang. Ela não sabia que Mang já não era mais o mesmo, nem sequer era o vizinho de infância que ela lembrava. Assim que Mang acordou, apertou a mão de Son Young contra o peito e perguntou por que o coração dela batia assim. Son Young pensou que ele ainda a amava, mas Mang achou que era problema do corpo e acenou, mandando-a ir embora. Son Young não entendeu. Depois de acordar, Mang agia como uma pessoa totalmente diferente. Na verdade, na noite anterior, Haram havia ido até Mang e pedido desculpas por ter se metido e por tê-lo colocado em perigo, mas Mang a expulsou friamente. Ao olhar para a pulseira que ele jogou fora, Haram decidiu. Sem o médico por perto, ela foi até o leito
de Mang e ficou observando seu rosto pelo telefone. Agora tinha certeza de que ele era quem procurava. Haram lembrava de quando chorava anos atrás e Mang prometeu protegê-la para sempre. Ele disse que só a amava. Eles haviam entrelaçado as mãos e selado essa promessa. Haram deu ao Mang uma pulseira, na esperança de que mesmo indo embora para o exterior, ele não a esqueceria. Depois de 10 anos separados, finalmente se reencontraram, e ela pôs a pulseira de novo em Mang. Mas de repente, ele a prensou e perguntou quem ela era. Haram repetia o próprio nome, mas a cabeça de Mang doeu muito. Ela tentou explicar que haviam prometido quando eram jovens, e, inesperadamente, Mang a expulsou. Haram ficou furiosa e não quis ficar ali. Ao voltar para casa, encontrou a casa revirada, gritou e perguntou ao padrasto o que ele estava procurando. Ele acabou encontrando o que queria. Haram correu para recuperar o objeto, mas foi empurrada. O padrasto disse que só estava pegando emprestado. Desesperada, Haram apelou para o último recurso. Perguntou se ele sabia o que eram seus olhos, mas ele não se importou. Ela avisou que, se ele pegasse o dinheiro e desse menos de 10 passos, morreria. Depois disso, começou a demonstrar o poder. Por uma olhada, ele soube que ela realmente via algo. Mesmo assim, o padrasto, teimoso, disse para ela parar de fingir, porque não acreditava. Para ele, só importava o dinheiro. Haram ficou desolada, pensando em como a mãe podia ter escolhido alguém assim como o marido. No dia seguinte, ela pôs os óculos e escovou os dentes, ficando cada vez mais irritada. Não entendia por que tinha de suportar tanto bullying do padrasto, nem por que Mang não se importava com ela. Enquanto isso, Mang continuava no hospital procurando algo. Encontrou uma esfera de cristal no bolso, algo mais valioso para ele do que a própria vida. Vestiu-se e, vendo que não havia ninguém por perto, foi mexer na geladeira. Nesse instante, Haram apareceu. Mang fechou a porta da geladeira, pronto para sair e tentar outra chance de encontrar o que buscava. Mas Haram o seguiu. Mang então viu o ônibus que se aproximava e entrou rapidamente, ignorando Haram. Demorou a subir e ordenou ao motorista que seguisse, mas o motorista pediu que pagasse a passagem primeiro. Enquanto discutiam, Haram já havia entrado no ônibus e pago a passagem de Mang. Vendo isso, Mang tentou fugir, mas a porta já havia se fechado e ela ainda não ia deixá-lo em paz. Uma senhora idosa entrou no ônibus e foi apertando até chegar perto de Mang. Ele entendeu a implicação, dizendo que ficar de pé não mataria a idosa, mas ela soltou um comentário sobre os jovens de hoje. Mang criticou a falta de educação das pessoas e a idosa, irritada, jogou a bolsa nela. A bolsa acertou Haram. Ao vê-la cair, Mang aproveitou para escapar e pular para fora do ônibus. Preocupado porque tinha algo importante a fazer, Mang usou sua habilidade de teletransporte. Ele tinha convicção de que a pessoa que procurava apareceria ali. Assim, sentou-se em frente ao portão da escola, aguardando. As mulheres que passavam não ousavam encará-lo. Os homens olhavam com desprezo. No começo, Mang achou que era por estar mal vestido, até que um carro com uma campanha de modelo passou e alguém o elogiou por seu físico ao experimentar roupas. Entusiasmado, pediu o preço. O atendente digitou no computador e apareceu o valor: 2.370.000. Mang tirou o dinheiro e disse para não devolverem o troco, mas a cara do caixa mudou. Ele não sabia que aquele papel não podia ser usado no mundo dos humanos. As pessoas ao redor começaram a perguntar se ele estava são. Em uma situação crítica, Mang puxou uma cortina. O pessoal achou que ele havia fugido do acampamento, mas esperaram e, ao vasculharem, descobriram que ele havia desaparecido do banheiro feminino. Em seguida, Mang reapareceu tranquilamente, ainda experimentando roupas. Duas garotas gritaram, assustando-o. A verdade era outra. Quando Mang foi baleado, seu corpo foi tomado por um deus da morte chamado Black, preto. Black era um mensageiro do inferno, nascido de sangue puro. Sua função era encontrar as pessoas prestes a morrer, usando a esfera de cristal, e levar suas almas ao inferno. Black podia viajar pelo espaço através de portas, criaturas invisíveis aos humanos. Um dia, um colega veio correndo até Black. Ele havia encontrado a esfera da missão de Suong, o número 444, mas Suong já havia deixado este mundo. Isso significava que Suong escapou, e a única forma de escapar para o mundo humano era ingressar no corpo de alguém já morto, e isso tinha que acontecer em pares. Se um errava, o outro também se complicava. Se o supervisor descobrisse, seriam transformados em cães nas portas do inferno. Percebendo a gravidade, Black não ousou perder tempo. Precisava achar Suong rapidamente. Por coincidência, encontrou Mang, que foi baleado, e como era natural, o deus da morte executaria sua função. Black pegou a esfera e viu a imagem de Mang dentro dela. Isso significava que era hora de Mang ir para o inferno. Black sabia que Mang era policial, e de repente, teve uma ideia ousada. Se quisesse trazer Suong de volta, precisaria usar um corpo humano. Assim que Mang parou de respirar, Black aproveitou o momento para entrar em seu corpo. Depois de se tornar humano, Black foi encontrar seus dois colegas, mas como falava de forma muito direta, acabou os irritando. Eles tentaram agarrar Black, mas não conseguiram tocá-lo. Enquanto isso, Haram sentiu uma forte dor de estômago e chamou um carro para ir ao hospital. De repente, viu duas sombras escuras
escuras ao lado de Mang, e ficou preocupada, achando que ele estava em perigo. Pediu rapidamente que o motorista parasse o carro. Nesse instante, uma bicicleta passou em alta velocidade, empurrando Black, no corpo de Mang, contra o corrimão. A esfera de cristal caiu rolando, e ele correu para pegá-la. Haram viu Mang correndo para o meio da rua, e o alertou para tomar cuidado. Dentro da esfera, a imagem de Haram apareceu novamente, e Black percebeu que já a conhecia de muito tempo atrás. Naquela época, ele estava em uma missão. O alvo principal era o homem dentro do carro, pois havia chegado a hora dele morrer, mas o homem, sem saber, foi comprar café para a namorada. Ironicamente, a vendedora era Haram. Haram cobriu o rosto, não por vergonha do ex-namorado, mas porque via uma sombra escura atrás dele. Black percebeu Haram e notou algo estranho em seus olhos. De fato, Haram pediu ao ex-namorado que esperasse um pouco antes de sair. Para que a missão ocorresse conforme o plano, Black estava prestes a levar o ex-namorado de Haram, mas ela o tocou e pediu que esperasse 3 minutos antes de sair. Black ficou confuso, mas por sorte o ex-namorado não obedeceu. Assim que saiu pela porta, foi atropelado e morreu. Haram já havia previsto que algo ruim aconteceria. Achando que a missão estava concluída, Black não deu mais atenção. Mas agora, ao ver a imagem de Haram dentro da esfera, percebeu que sua próxima tarefa era levar a alma dela para o inferno. Mesmo assim, Black pensou que talvez Haram pudesse ajudá-lo. Então fechou rapidamente a esfera. Logo em seguida, um carro veio em sua direção. Haram correu para salvá-lo, mas acabou desmaiando. Como a missão era levar a alma de Haram, Black tomou uma decisão. Levaria Haram para casa, já que ainda não encontrou Suong, e portanto, não podia levá-la para o inferno. Ao olhar para a corda pendurada em seu quarto, Black entendeu que a vida dela não era nada fácil. Decidiu então encontrar Suong o mais rápido possível, para que Haram pudesse morrer em paz. Um dia, Black foi até a escola procurar Suong, acreditando que ele apareceria para ver a irmã. Nesse momento, viu um estudante agindo de forma estranha, e esse estudante já estava morto havia algum tempo. Por que então estava vivo? Black puxou uma aluna e perguntou, e ela explicou que o garoto Jung-woo havia morrido por perder a posição, mas teve sorte. Caiu em uma árvore e sobreviveu. Black passou a suspeitar que Suong havia possuído o corpo de Jung-woo. Enquanto isso, Haram arranjou um novo emprego vendendo seguros, usando sua habilidade para saber se uma pessoa estava segura ou não. Seu próximo cliente era a filha de um empresário. Então ela foi investigar na escola, coincidindo com a presença de Black lá. Os dois ficaram surpresos ao se verem. Black perguntou por que ela estava ali. Haram olhou novamente para a sala de aula e viu uma sombra escura em Jung-woo. Black ouviu ela murmurar e perguntou o que estava dizendo. Haram disse que sabia, mas ele insistiu. Você enxerga fantasmas, não é? Por que está fingindo? Haram, porém, não sabia que aquele Meng à sua frente não era o mesmo de antes, e sim um mensageiro do inferno. Foi então que Black se lembrou da morte do ex-namorado de Haram e passou a acreditar que ela realmente podia ver espíritos. Black queria usar os olhos dela para encontrar a alma de Suong. Ele segurou o pescoço de Haram e perguntou em qual aluno ela via a sombra. Haram apontou para o estudante perto da janela. Imediatamente, Meng, Black, colocou uma arma na cabeça de Jung-woo, querendo forçar a alma de Suong a sair. Mas Black percebeu que não era a pessoa que procurava. A alma implorou por misericórdia, mas Black não se comoveu. O espírito o ameaçou novamente, mas Black era um deus da morte. Por que teria medo de uma alma comum? Black fingiu medo e ordenou que o espírito voltasse para o corpo de Jung-woo. Quando a alma entrou e estava prestes a sair novamente, Black o agarrou pela gola, sabendo que se uma alma possuísse outro corpo e morresse pela segunda vez, perderia todas as lembranças, inclusive de quem Black era. Naquela noite, Haram entregou o contrato de seguro a um cliente VIP e usou seus olhos especiais para protegê-lo, sem sombra, sem problema. Depois, foi a uma loja de conveniência comprar água. Quando se virou, viu um garotinho comendo algo sozinho. Procurou os pais, mas não os encontrou, e achou o comportamento do menino estranho. O dono da loja ouviu o barulho e veio ver. Haram perguntou se o menino era filho dele. O dono negou imediatamente. Ela percebeu então que o garoto parecia perdido e perguntou onde ele morava. O menino levou Haram para fora. Quem olhasse de fora pensaria que ela estava o incomodando, então decidiu levá-lo à delegacia. Notando que ele estava sem meias, ela lhe deu as suas. Logo, a polícia conseguiu contatar o pai do menino e avisou que ele chegaria em breve. Nesse momento, o garoto disse que queria ir ao banheiro, mas acabou urinando nas calças. Haram, sem alternativa, lavou a roupa dele. Ao voltar, sua mão encostou na sombra escura do menino, e uma visão surgiu diante dela. Viu o garoto trancado em uma mala e sendo enterrado vivo. Pouco depois, o pai chegou. Quando ele se abaixou para abraçar o filho, Haram o empurrou, deixando-o confuso. Irritada, ela acusou o casal de não cuidar bem da criança. Eles se curvaram e pediram desculpas várias vezes. A polícia explicou que o garoto costumava fugir para brincar, e Haram mudou de opinião sobre os pais. O pai abraçou o menino, e a família foi embora. Haram ia se levantar quando viu uma carteira no chão. Era do pai do menino. Correu atrás deles para devolver, avisando que cuidassem melhor da criança e não a deixassem sozinha. Os pais agradeceram, embora estranhassem as palavras dela, mas Haram ficou parada, olhando fixamente para a sombra
sombra escura do menino, incapaz de se acalmar. No dia seguinte, acordou cedo e foi até a casa do garoto, decidida a impedir o criminoso. Viu o pai sair para o trabalho e logo depois, um homem estranho o seguindo. Era o professor do menino. O professor disse que o garoto não ia à escola há dias e veio visitá-lo. Sabendo disso, Haram perguntou se ele já viu alguém com a mão enfaixada. Antes que pudesse terminar, um ciclista escorregou numa casca de banana e o professor se feriu ao tentar proteger Haram, justamente na mão. No hospital, ao ver o curativo familiar, Haram ficou desconfiada e o seguiu. Suspeitava que ele fosse o assassino, mas o curativo não escondia nenhuma marca. Haram ficou extremamente confusa. Black, acompanhando tudo por GPS, procurou Haram. Queria usar os olhos dela, que podiam ver espíritos, para encontrar quem procurava. Então viu um menino saindo de casa, seguido por 2 ceifadores. Black teve a ideia de seguir os ceifadores para impedir que Haram enlouquecesse novamente. Haram, por sua vez, seguiu o professor até a escola e viu como ele tratava os alunos com gentileza, achando que tinha suspeitado à toa. Ela estava prestes a ir embora quando ouviu o som de um carimbo que o aluno usava para selar um documento para o professor e, ao ouvir o som do carimbo, Haram ficou apreensiva. Mas a cena seguinte foi ainda mais surpreendente. O professor deixou o carimbo cair sem querer e um aluno travesso o pegou e carimbou bem em cima do curativo da mão do professor. Agora, Haram teve certeza de que ele era o assassino que mataria o menino. Ela rapidamente pegou o celular e filmou o rosto do professor. Do outro lado, Black seguia o garoto até uma área residencial. O menino não entrou, mas subiu por um cano. O professor viu pela câmera que o garoto havia invadido sua casa e, temendo que seu segredo fosse descoberto, correu para lá. Haram viu o professor saindo e o seguiu, ligando para seu chefe Mansu para investigar sua identidade. Descobriram que o professor havia sido preso por abuso infantil e gravação de vídeos com crianças em Paris. Haram ficou chocada ao ouvir isso e o seguiu rapidamente. Mas, ao chegar no cruzamento, quase foi atropelada por um carro por não olhar à estrada. Ela pediu desculpas ao motorista, mas quando se virou novamente, o professor havia desaparecido sem deixar rastros. Então, ela subiu até o telhado para ter uma visão melhor e finalmente o viu puxando uma mala para fora do prédio. Haram ligou para o pai do menino e descobriu que o filho não estava em casa e que o pai o procurava. Haram insistiu que o garoto estava dentro da mala do professor. Quando ele colocou a mala no carro e se preparava para sair, Haram correu e bloqueou o carro. Ela agarrou a cabeça dele e mandou abrir o porta-malas. O professor reagiu, empurrou Haram no chão e acelerou, mas Haram, sem hesitar, subiu no capô do carro, forçando-o a parar. Claro que ele não desistiu. Continuou acelerando e freando até que Haram caiu ao chão pela força. Enquanto o professor pensava no que fazer, Haram se levantou e o confrontou. O vidro do carro prendeu o braço dela e ele a arrastou com o carro. Ela gritava para que ele parasse, mas ele não ouvia. Afinal, Haram havia descoberto seu segredo. Nesse momento, Black apareceu e, com as 2 mãos levantadas, bloqueou o carro. O veículo bateu violentamente e o professor, em pânico, congelou. Black caminhou até ele com uma expressão cheia de autoridade. Antes que o professor pudesse sair, Black o puxou e o socou várias vezes no rosto, batendo sua cabeça contra o carro. Em seguida, continuou desferindo socos até deixá-lo inconsciente. Haram correu para abrir o porta-malas e, ao abrir a mala, ficou surpresa ao encontrar uma menina dentro. Ambos ficaram confusos. O garoto havia invadido a casa do professor para salvar a garota, mas quando tentou fazê-la descer, ela hesitou, assustada. Nesse momento, o professor voltou, a puxou para dentro e, no susto, o menino caiu de um andar alto. A comoção atraiu a atenção dos vizinhos. O professor tentou colocar a garota inconsciente dentro da mala, mas ela lutou e o mordeu. Enfurecido, ele a empurrou e acabou batendo sua cabeça contra o batente da porta. Pensando que ela havia morrido, colocou seu corpo na mala. O garoto foi levado de ambulância ao hospital a tempo e Black testemunhou tudo. Depois, a menina também foi levada ao hospital. Felizmente, seu estado não era grave. A menina não tinha pais, apenas uma avó com Alzheimer, incapaz de cuidar dela. O professor pervertido foi preso e levado pela polícia. Achando que tudo havia terminado, Black pegou a mão de Haram e disse que precisavam encontrar Suon, mas Haram reclamou de dor. Black achou que ela estava fingindo, mas ela respondeu irritada: "Eu não sou criminosa. Por que você segura minha mão assim?" Black tentou se conter, pois precisava dela, mas Haram insistiu em ir à casa do menino para confirmar se a sombra escura havia desaparecido. Black pensou que, com o criminoso preso, isso seria óbvio, mas não pôde fazer nada diante da teimosia dela. Ao chegar, Haram viu que não havia mais sombra escura no garoto e suspirou aliviada. Mas ela não sabia que aquele não era o menino que salvou. O verdadeiro já estava morto. Na noite anterior, o pai, tomado de ódio pelo filho idiota,
havia o matado friamente. Mais tarde, Haram foi visitar uma cliente VIP da companhia de seguros. Não viu nenhuma sombra, mas infelizmente a mulher morreu em um acidente de trânsito. Descobriu-se que dias antes, o diretor Han havia visitado a casa da vítima para investigar. Ao ver uma foto de infância da mulher, um ceifeiro da morte apareceu atrás dele. Era porque Han já a conhecia do passado. A vítima sofria de problemas mentais, mas trabalhava meio período em um hotel para se sustentar. De volta ao escritório, Han comparou a foto com um vídeo e notou que o homem que fazia uma transação com ela usava um relógio específico. Ele então encontrou o diário de investigações do pai de Haram, que mencionava essa mesma mulher. Han não imaginava que isso lhe custaria a vida. No dia seguinte, ele foi até o presidente da empresa. Lembrava-se de que, 10 anos atrás, o homem usava aquele mesmo relógio. O presidente mostrou o pulso, mas o relógio não estava lá. Han estranhou, pois tinha certeza do que viu. Então, o filho mais velho do presidente entrou e cumprimentou-o calorosamente. Han percebeu que o relógio estava agora no pulso do filho, Manho, e perguntou onde estava o relógio de borboleta que antes pertencia ao pai. Manho respondeu calmamente: aquele relógio agora é meu. O diretor Han ficou chocado. Então Man-ho era o homem que havia feito a transação com a garota. Para não levantar suspeitas, ele fingiu que nada havia acontecido e saiu tranquilamente. Assim que deixou o prédio, ligou para a polícia criminal, dizendo que tinha algo importante a relatar. Enquanto isso, Man-ho saiu pensativo. No caminho de volta, o diretor Han estava tão concentrado analisando as provas que trazia nas mãos que não percebeu um caminhão vindo em sua direção. O veículo o atingiu violentamente. Um homem misterioso desceu do caminhão, retirou o celular do bolso e informou: o incidente foi resolvido. Afinal, aquilo não foi um acidente. No dia seguinte, a polícia encontrou um caderno, uma foto e um panfleto de hotel no carro do diretor Han. Man-su foi tirar satisfação com Haram, porque ela havia garantido que não havia nenhuma sombra escura atrás do diretor. E mesmo assim, ele morreu. Haram também não soube explicar. Disse que, se não estivesse com ele 24 horas por dia, era impossível garantir. O verdadeiro culpado era o homem com o relógio de borboleta, que naquele momento assistia a um vídeo de uma bela jovem. Depois de apreciar o vídeo, ele ordenou que os seguranças prendessem a garota. Mas quem era essa garota que havia feito um acordo com aquele homem misterioso? No dia seguinte, Black não esperou Haram na porta como de costume. Inesperadamente, ela tropeçou ao andar e caiu. E em vez de ajudá-la, Black desviou o olhar e ainda comentou que ela estava com os nervos abalados, pedindo para que apenas o seguisse. Haram ficou indignada por ele não tê-la ajudado, mas quando percebeu que ele realmente não voltaria, chamou-o de volta. Black, agora um deus da morte, só queria usar os olhos de Haram para encontrar a alma de Suong. Haram perguntou por que ele estava seguindo aquela mulher, e Black respondeu que ela era suspeita de uma série de assassinatos em série. Haram ficou surpresa. A mulher parecia tão gentil. Black explicou que quanto mais cruéis fossem os métodos de um assassino, mais comum e inofensiva seria sua aparência. Determinada, Haram decidiu usar seus dons para servir ao povo. Então, um homem de jaqueta de couro preta passou de moto em frente à mulher suspeita. Black pediu a Haram que olhasse com atenção se havia uma sombra escura atrás dele. Haram não viu nada de estranho. Então Black mandou que ela se aproximasse mais. Quando chegou perto, Haram viu claramente a sombra escura. Ela quis chamá-lo de volta, mas ele já havia saído do campo de visão de Black. Os dois correram atrás do motociclista. Mas, durante a perseguição, Haram caiu e gritou por ajuda. Black, porém, foi bloqueado por alguns capangas, os mesmos que Muogang havia espancado anteriormente. Black queria continuar a perseguição, mas como eles não deixavam passagem, acabou lutando com todos. Quando finalmente os derrubou, o homem já tinha fugido. Em seguida, Black entrou em um restaurante e viu a irmã mais nova de Suong. Havia também um homem a observando intensamente, e Black achou que fosse Suong, então correu e agarrou o sujeito. Haram chegou logo depois. Black pediu que ela verificasse se havia uma sombra escura atrás dele, mas Haram disse que não. Black insistiu para que olhasse melhor. Ela observou o capacete do homem e percebeu que Black o havia confundido com o motociclista anterior. Percebendo o erro, Black saiu rapidamente. Mais tarde, eles se sentaram para comer juntos, e o que aconteceu a seguir deixou Haram envergonhada. Ela queria que Black experimentasse o ensopado picante do restaurante e até tentou alimentá-lo com os próprios hashis. Vendo que ele recusava, ela mesma comeu o pedaço. Observando o quanto ela saboreava a comida, Black segurou o queixo de Haram e limpou com o polegar o molho que ficou em seus lábios. As alunas na mesa ao lado suspiraram admiradas com o gesto. Black estava prestes a pegar um guardanapo, mas mudou de ideia. Quis provar o gosto do molho.